Olá a todos, prazer retornar no Irmã Ângela, é o meu quarto domingo, quarta vez que eu venho aqui. Esse tema que a Cris falou, consequências da lei do amor, pode parecer um tema assim, né, nada polêmico, não chama muita atenção, né, toda palestra vai falar sobre amor, Deus é amor, Jesus é amor, né, mas a gente vai trazer uma reflexão aqui para a gente entender quais são as consequências da lei do amor em toda a trajetória do Espírito. Porque nós somos criados simples e sem saber, né? E vamos nos instruindo nas provas da vida, questão 115, né? E é pelo conhecimento da verdade você vai progredindo e se aproximando até a perfeição. E onde a lei do amor de Deus se manifesta nesse processo, né? Essa é a reflexão que eu quero trazer, e tem alguns pontos intrincados, difíceis, que são inclusive aqueles, né, que as pessoas que não acreditam em Deus vão sempre levantar a mão para falar, isso não é amor, Deus não pode estar aqui, né? E eu já fui ateu, eu entendo muito bem o pensamento deles, né? E a nossa reflexão ia partir principalmente do capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que é uma folhinha, né? Cada capítulo desse livro é basicamente uma folhinha, só que Emmanuel, com aquele poder de síntese dele, consegue falar muito com pouca coisa. Eu não achei o meu livro em casa, procurei ontem a tarde toda, pedi para a Cris, acho que ela também não achou, Marcelo também não achou, aí eu tive que imprimir alguns pedaços que eu vou comentar, tá? Era muito mais bonitinho estar com um livrinho aqui, vou estar com um papel desse aqui, esquisitão mesmo. Então, essa ideia de Deus é amor, se você olhar a civilização do passado, né, como é que a gente retratava Deus? Né? A gente retratava Deus como se fossem super-homens, né? Tudo que o homem tinha, Deus tinha que ter em excesso. Né? Então, se o homem era muito forte, Deus tinha que ser fortíssimo, né? Tipo os heróis da Marvel, né? Só que todas as nossas dificuldades, né? As nossas imperfeições também estavam nos deuses. Se nós éramos rígidos, os deuses eram super rígidos, né? Se nós éramos violentos, os deuses eram super violentos, arrasavam mundos, cidades e planetas. Então, essa ideia que chama do Deus antropomórfico, né? Da gente moldar um Deus à nossa imagem, sempre teve escrita, né? Sempre escrevemos isso na nossa civilização. Essa ideia de um Deus que é reflexo de nós. Se eu sou assim, possivelmente esse ser criador deve ter algo, porque o parâmetro sou eu, né? O parâmetro sou eu. É por isso que Deus sempre envia seus missionários, seus profetas, né? Para fazer com que a gente possa entender a lei dele, né? E se você perceber a história da humanidade até a chegada de Jesus, até a palavra amor era uma coisa muito de fraqueza. Falar de amor, falar de doçura, de ser pacífico, era quase como se fosse uma covardia. Então, Jesus falar sobre isso naquele momento, né, você está lá no meio do Império Romano, né, e falar para você oferecer a outra face, se você for atingido, isso é um absurdo, é uma loucura para aquela época. Para a gente aqui hoje, a gente consegue filosofar sobre, falar, mas naquela época, isso era doideira. O cara era completamente doido da ideia. Né? Se você vamos ver o que a gente marcou na civilização até a chegada do Cristo falando sobre amor. O que a gente tem guardado aí? Você tem grandes pirâmides do Egito, né? Mas as pirâmides não tem ninguém criou um monumento lá para falar sobre o amor. Não, essa estátua aqui fala sobre o amor, fala sobre a leveza, sobre a beleza. Aí tá, vamos voltar. A muralha da China, uma grande obra para segurança, para proteção, né, contra a invasão. Aí você vai lá na Acrópolis da Grécia, nossa, que grandes construções, a inteligência. Aí você vai lá no Coliseu de Vespasiano, a guerra, para você poder lá, viu, como eu esmaguei milhões de pessoas, né? Então, ninguém montou uma grande estrutura, nossa, viu, fizemos aqui uma grande homenagem ao amor, à caridade, à amizade, aqui, ó, essa incrível, tá marcado na humanidade, é uma das 7 maravilhas do mundo, a gente visita porque significa a amizade, a fraternidade. Então, até quando você ia nos povos hindus, né, muito anteriores ao cristianismo, grandes templos, né, para você falar de Deus lá, e Emmanuel comenta, mas até lá você tinha a expulsão dos párias, que eram aqueles que não podiam participar, né, tinha essa coisa muito de separar no hinduísmo, não, você é a ralé, não pode participar de amar Deus aqui, né, então Emmanuel fala isso, até a chegada de Jesus era difícil falar de amor, era difícil alguém tocar nisso. E aí bastou Jesus chegar, passar a mensagem que você via pessoas irem lá para os circos romanos, lá se sacrificar em nome desse amor. Então é um marco, a ideia de amor é um marco
na mudança da nossa civilização. E você começar, a Emmanuel fica comentando, não lembro qual livro que ele fala isso, que aí você começa a pensar em hospital, né, pensar nas casas do caminho da vida, né, de acolher as pessoas, de tratar o leproso, de pegar as pessoas que estão passando fome. Essa ideia do outro, nós não tínhamos. Essa mensagem de amor mesmo veio com o Cristo. E aí, nesse livro do Pensamento e Vida, o Emmanuel termina, inclusive, o livro, capítulo 30, é o último capítulo desse livro, que ele comenta rapidamente sobre o amor, e aí a gente vai ler alguns pedacinhos aqui e fazer comentários rápidos. Né? Primeiro parágrafo fala assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge, sublime, no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, do universo, né? Assim como nas flores anônimas, esquecidas no campo. Então, essa ideia de que o amor está em tudo, a gente aqui, né, na nossa vidinha de pegar trem, metrô, ônibus, pagar boleto, né, a gente olha assim, a gente não consegue observar, né, que tudo nas leis divinas, que tudo o que nos rodeia, que todas as consequências dos nossos atos, que todas as circunstâncias da nossa vida, as pessoas ao nosso redor, todas as leis que estão ao nosso redor são regidas por essa lei de amor. A Emmanuel comenta, se você olhar uma supernova, se você olhar nascendo uma galáxia, aquele movimento é regido pela mesma lei de amor que uma flor que está lá desabrochando, nascendo no campo. Então, essa lei do amor, que está em tudo, é importante que a gente tenha noção, porque nós estamos imersos nessa lei do amor desde a nossa criação. E esse amor será construído. Porque Emmanuel fala aqui, o amor puro é reflexo do Criador em suas criaturas. Ele quer dizer com isso que esse amor puro a gente não consegue vivenciar, a gente não consegue exercer, mas nós refletimos esse amor de Deus. Quando você encontra um espírito super iluminado, aí você vai ler naqueles livros de André Luiz, né? Aquela aparência, nossa, ele tem cores, não sei o que lá, e aí cegou as pessoas de tanta luz, aquela coisa, né, daquelas narrativas. Aquela luz ali é reflexo da luz de Deus. E aí quando você vê um espírito que ele chega e fala, né? Não, eu não fiz nada, né? É Deus. Você fala, ele é modesto. Ele está sendo assim porque ele é modesto. Ele entende que ele está refletindo Deus para os outros. A gente acha que ele é modesto, que ele é um espírito muito evoluído, né? Aí ele tem que dizer que não é dele a luz. Ele entende que ele edificou o amor, mas ele entende que a verdadeira luz é de Deus. A gente não entende isso. A gente entende, a luz é minha. É eu que sou bom. É eu que sou isso, é eu que sou aquilo. A gente não tem essa ideia de que todos os bens, né? Como diz Tiago lá, toda boa dádiva vem, né, vem do alto e a gente só repassa. Aí quando chegam para Jesus, né? Oh, bom mestre, por que me chamar de bom? Jesus, tá? Bom é o Pai que está no céu. O próprio Cristo não se coloca nem no mesmo nível de Deus. Ele fala, bom, não sou bom não. Bom é ele. Né? Ele mesmo, sabendo que reflete inteiramente, com toda a grandeza, a luz de Deus, ele fala, olha, essa luz não me pertence. Ele fala, bom é ele. Mas eu estou aqui refletindo toda essa luz. Então, esse amor, que a gente ainda não conhece muito bem, nós já somos capazes de refletir. Sabe, uns fiapinhos, umas faíscas para cá, uma outra faísca para lá, às vezes quer uma boa luz para cá, né? A gente vai refletindo essa luz. É por isso que esse amor é uma edificação. A gente vai construindo esse amor nessa história que eu falei aqui de ser simples e ignorante e ir até a perfeição, nós vamos construindo esse amor. Ele é uma construção, porque a gente tem uma ideia daquela coisa utilitarista. Amor não é uma coisa que eu dou e eu recebo. Eu amo o meu esposo, aí eu recebo um amor de volta. A gente tem uma ideia de ser essa coisa de ter algo e dar algo. Só que esse amor aqui, esse amor que a gente vai refletir de Deus, esse amor que Jesus reflete para a humanidade, esse amor vai ser construído. E a gente sente isso na prática, gente. A cada encarnação que passa, a cada 10 anos que passa aqui na vida encarnada, mais a gente vai percebendo, né, as consequências dos nossos atos, mais a gente vai sentindo a vida, a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia 10 anos atrás. Aí você sempre assim, poxa, se eu tivesse essa minha mente aos 25 anos, poxa, eu teria agido de forma diferente, eu teria falado, eu teria calado. Mas, gente, na minha vida, se eu tivesse calado, eu teria dado um salto evolutivo nessa encarnação, tá? Pessoalmente, estou falando aqui. Se eu tivesse só ficado calado, eu tinha dado um salto. Né? Tudo que eu me compliquei nessa vida foi só por falar. Né? Eu estou aqui, né, usando a palavra, né? Eu também uso essa palavra para fazer besteira. Pois é. E aí, Emmanuel prossegue. Eu vou ter que ler aqui, tá? Desculpa. Plasma divino, tá falando do amor, tá?
plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele penetrando o universo. Plasma divino. Esse termo que Emmanuel usou aqui para falar do amor é muito parecido com o termo do fluido cósmico universal, que a gente tem na questão 27 do Livro dos Espíritos. E lá na Gênesis, Kardec, quando está fazendo uma hipótese, ele fala, né, ele é responsável, fala, vamos tentar dar uma hipótese de como é que Deus sabe tudo, como é que Deus sente tudo. E ele fala, como todos estão imersos nesse plasma divino, né, no fluido cósmico universal, ele imagina que é como se aquilo, ele faz uma metáfora, como se aquilo fosse o corpo de Deus. Ele fala, se você, com o corpo humano, alguém te espeta aqui, você sente, tudo na criação, a pessoa pensa, Deus sabe. Porque tudo que está no fluido cósmico universal está ligado a Deus. E Emmanuel fala aqui que o amor é esse plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. É o mesmo conceito do fluido cósmico universal. Mas o que ele está sugerindo aqui é que esse fluido cósmico universal está lotado de amor. Em todos os cantos da criação, esse plasma divino está cheio de amor. É por isso que ele está lá, na supernova, no buraco negro, está no verme que se arrasta lá na Terra até a luz e está na flor esquecida no campo. Porque tudo isso não existe fora da criação. Eu estou fora da criação, eu estou fora do fluido cósmico universal. Não existe. Então, todos estando imersos na criação, e aí essa coisa mais técnica do espiritismo, no fluido cósmico universal, todos estão imersos o tempo todo no amor de Deus. Então, se em algum momento da sua vida você acha que você está sozinho, triste, abandonado, vou morrer sozinho, estou abandonado, sozinho, essa é uma visão equivocada. Porque nós nunca estamos sozinhos, porque sempre estamos na presença de Deus. E às vezes para o espírita, né, é meio complicado ver Deus dessa forma de persona, né? Você acha que ele é algo que é para você ver de muito longe, né? E olha como Emmanuel usa uma palavra aqui, né? O Haroldo do Tradição fala assim, gente, estuda muito Emmanuel, né? Ele fala, Emmanuel dificilmente usa palavras em vão. Ele sabe por que ele está usando aquela palavra. Ele fala, o amor é o hálito dele mesmo. Por que hálito? Vocês não conseguem sentir o meu bafo daí. Eu acordei cedo hoje, né? Mas o hálito divino, o que é hálito? A ideia do hálito é de estar próximo, né? O hálito divino, ele fala que esse amor está no plasma, que é o fluido cósmico universal, que está cheio de amor, é o hálito divino. Está mostrando que está muito próximo de você. Está do seu lado. Por isso que ele é o hálito. E todos nós estamos lá, imersos nesse amor desde a nossa criação. E esse negócio de hálito, né, tem uma coisa engraçada. Porque quando, lá na Gênese, né, da Bíblia hebraica lá, né, quando estão criando o homem lá, né, e aí Deus está falando tudo com a palavra, né? E haja luz, e haja vento, e haja água, e haja isso, e haja aquilo. Aí ele até cria lá o mini homo sapienzinhos, né? Vai lá, cria do lodo lá, do torto lá, um projetinho de Adãozinho lá. E aí, quando ele vai dar vida, ele não fala haja espírito. Haja espírito. Ele não fala isso. Como é que ele dá vida àquele ser? Sopra. Ele sopra ali as narinas para dar vida. Então ele não fala haja espírito, não. Porque deixa claro naquela figura, naquela metáfora que tem uma parte divina naquele ser. Ele doou a si próprio. Ele soprou, tem dele ali. Esse hálito, que é esse amor, está dentro de cada um de nós. Porque nós fomos criados por ele. A gente não tem essa noção, né, de que esse corpo que está aqui, se você tirar o corpo físico, tirar o perispírito, vai ficar uma chama, um clarão que foi criado diretamente nas mãos de Deus e está aqui hoje, sentado aqui. Se você eliminar o corpo, eliminar o perispírito, você pensa, o que sobrou? O espírito. Quem criou isso? Só ele, só Deus. Está muito mais próximo de você do que você imagina. Curioso que alguém que consegue soprar durante muito tempo, é difícil, né? Você vai numa festinha de criança lá, a gente esqueceu de encher 100 bolas, você me ajuda aqui para encher essas bexigas aqui? Você quer, né? Deve ter um SAMU lá depois para dar um up, né? Curiosamente, Deus sopra no 6º dia. O que ele faz no 7º dia? Descansa. Né? Então, toda a figura aí do povo hebreu, porque criaram os homens, cansou. Então, soprou muito, ele tem que descansar depois. Mas é curiosa essa ideia de Emmanuel de que o plasma divino, esse plasma divino, está cheio de amor. É por isso que onde for, em qualquer pedaço da criação, você tem que encontrar o traço de amor. Até em nós mesmos. Você acha que você vai ver o filme aí, o pior vilão do mundo. Aí tem uma filhinha que ele adora, né? Aí tipo de filhinha, tá lá o Thanos lá, vou acabar com o planeta. Aí tem uma filhinha tão fofinha lá. Até, você pode imaginar o cara que cometeu 300 homicídios. Quer receber visita lá no presídio. Quer ver a mãe, quer ver a esposa. Né? Essa parcela de Deus, esse sopro, gente,
Tem todo mundo, sinto muito. Tem ninguém aqui que é 100% maldade. Por quê? Porque todos somos obra dele. Isso que é difícil imaginar que se Deus está na sua criação, já falei isso aqui no Ceia já, se Deus está na sua criação, gente, ele também está na sua destinação. A gente vai sempre combater a ideia de que você possa ser condenado ao inferno sem remissão para sempre, para todo sempre, porque se você fosse mal para sempre, para todo sempre, faria sentido um inferno para sempre, para todo sempre. Mas você não vai ser mal para sempre, para todo sempre. Você está sempre caminhando em direção a ele, porque tem um pouco dele dentro de você. E se a gente quer o melhor dos nossos filhos, a gente vai criar um sistema que a gente vai banir um de nossos filhos para sempre? A gente? Vós que sois maus, querem o bem de seus filhos? Imagina meu pai que está no céu. Então, teremos essa noção de que a lei do amor, ela é muito maior do que uma ideia filosófica ou de alguma coisa que você dá e que você recebe. O Alex, que é um amigo meu, eu quase pedi para ele vir no meu lugar. O Alex é filósofo, né? Eu converso com ele e fico assim, caraca, não consigo entender nada que o Alex fala. Eu sou binário A, B, e o Alex está lá, viajando, né? Ele fala, Vitor, a gente tem mania de tratar Deus como se fosse um patrão, né? Aí você quer agradar o patrão, né? Você quer estar lá, tô trabalhando, tudo bem, seu patrão, você tem medo do patrão, você não vê muito como pai, né? Você não vê como pai, é como se tivesse condições, você só vai receber elogio do patrão, se você trabalhou bem, se você ficou depois do horário, né? Essa coisa assim de ver Deus como se fosse o patrão. A gente ainda está muito ainda naquela época, né? Mas antes de Jesus, e não via como esse pai amoroso. A gente carrega isso, a gente carrega essa ideia do Deus, né, do Deus poderoso, temente, tema a Deus, tem que temer a Deus, né? Essa ideia desse Deus patrão, desse Deus poderoso, ainda está no nosso consciente coletivo, porque nós estávamos lá, né? Faz parte do nosso atavismo, que é o que a gente vem trazendo do passado até hoje. E aí, outra palavra de Emmanuel, frase. Mercê de semelhante bênção, que é estar mergulhado no amor de Deus desde a sua criação, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Isso quer dizer que você não precisa atingir um degrau específico para ser amado. Não, porque quando eu for espírito puro, Deus vai me amar. Não precisa estar em algum lugar, não precisa estar em uma religião para ser amado. Né? Tem mania de não, porque agora eu estou lá todo dia, estou ajoelhando, estou orando, como se isso fosse o fundamento para que você fosse amado. Isso não faz absolutamente nenhum sentido quando estamos falando de um amor incondicional. Então, eu falo, cada ser é acalentado no grau da vida que se encontra. Aí vou até comentar o que eu já falo aqui. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo. O verme é amado por Deus tanto quanto o anjo. Então, a gente tem mania de falar assim, que eu sou espírito imperfeito, sabe? Eu também não quero fazer nada de religioso, porque eu sou todo cheio de defeitos, sou muito ruim de fazer isso. Deixa os bonzinhos, né, fazerem aí. Deus também não vai ligar para mim. A gente tem a mania de achar que Deus é essa coisa de que para te amar você tem que fazer A, B, ou C ou D. Essa é a ideia que a gente carrega do nosso próprio passado. Há milênios, se a gente fazer algo para receber algo. Então, vamos pensar nas religiões pagãs, vou ter que fazer um sacrifício de um animal para que possa chover. A gente está acostumado a fazer essa troca com Deus, né? Eu vou dar algo para receber algo. Se Deus me der algo, eu pago a promessa. Né? Deus, se você fizer isso aí, se meu filho passar na faculdade, eu vou percorrer não sei quantos quilômetros fazendo alguma coisa boa. Faz a coisa boa, independente dele passar ou não. Né? A gente está muito acostumado, né, a fazer isso. A gente faz com as relações de quem está do nosso lado, fazer com Deus, né, é só um passo. Né? A gente está acostumado a fazer a troca, se ele não fizesse por mim, eu vou fazer isso por ele. Né? A gente não tem essa ideia do incondicional. Até quando a gente faz o bem, né, na seara cristã, a gente imagina conseguir um quartinho lá em nosso lar, né, aquele cantinho lá, bom, ficar lá, vários bônus horas lá, no Irmã Ângela, tem que ter um lugar bonzinho para mim lá, né? A gente tem essa ideia de que estamos fazendo algo para receber algo, e não é essa a lógica divina. Não é o que você faz, é importante fazer, mas é o que você se tornou enquanto fazia. Porque dá, gente, dá, qualquer um pode dar. Eu dei 5 marmitas, eu dei 10. Eu dei 50, eu dei 5.000. E aí? Será que dar é o principal para a evolução espiritual de alguém? É a quantidade? Não, né? Só você lembrar do óbolo da viúva, né? Que aquela mulher que deu 1 centavinho lá, ela tinha muito mais transformação espiritual do que a pessoa que estava dando lá, rios de moeda lá. Então, cada ser é acalentado no degrau da vida onde se encontra. Não se preocupe. Se o verme e o arcanjo são amados iguais, e Emmanuel vai falar isso em outro livro, No Caminho e Verdade, ele fala assim, o amor de Deus é como um sol.
É o sol que cai igual para todo mundo. Nesse momento, o amor de Deus é um sol, cai igual para todo mundo. O mesmo sol que banha o anjo é o mesmo sol que banha todos nós aqui. Só que o anjo capta mais desse amor. Mas o sol é o mesmo. Deus não falar isso aqui é anjo, né? Vou soltar um pouquinho mais de amor aqui, porque ele trabalhou, né? Passou 300 milhões de anos aí para ser perfeito, né? Não, o amor é o mesmo. O mesmo, chove igual. Chove igual. Agora, aquele anjo, quem está brincando nesse nome anjo, né? Aquele espírito mais puro, ele edificou o amor nele. Ele trabalhou o amor nele. Então, essa luz, ele capta mais. Porque ele não fechou as portas a essa luz. Ele não fechou as janelas a essa luz. Nós, que ainda estamos caminhando, a gente fecha as portas a essa luz. E aí o amor cai aqui, você, não quero. Quero vir por aqui. Tudo bem. O amor está aí. A hora que você abrir a janela... A hora que você abrir a janela, o amor vai vir. Então, como Deus é infinita justiça, é óbvio que o amor cai igual para todos. E quanto mais você vai descobrindo, mais vai caindo mais faísquinha aqui, mais você vai refletindo, você vai vendo como é bom refletir o amor de Deus. E Jesus vai falar, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. A gente não tem noção do que é isso. Como é bom refletir esse amor de toda a criação. Deve ser bom, né, gente? Um amor que rege todo um universo infinito. E você poder refletir esse amor, você não vai ser o sol, tudo bem, mas você vai pelo menos refletir esse sol. Alguma dúvida? Eu falo muito rápido, eu sei. Alguém quer comentar alguma coisa? Dá uma pausa aí para respirar. Negócio de soprar, né? Vamos ver, o verme amado, já comentamos. É assim que a gente se transforma. Eu lembrei agora do que eu fiz na minha primeira palestra aqui no Irmã Ângela, antes da pandemia, numa quinta-feira, que eu dei o exemplo... Eu dei o exemplo de André Luiz, que quando ele estava lá em frente ao Alexandre lá, né? Ele foi pedir um cargo de médico, ele era médico aqui na tela, ele queria um médico, queria ser médico no nosso lar, né? E aí o André Luiz falou, olha, o Alexandre, aqui não vai dar para você ser médico, não. Mas em razão de intercessões que chegaram para você, muita gente intercedeu por você, querendo te ajudar, ele, intercederam por mim? Minha mãe? Ele, não, sua mãe também. Sua mãe, que tinha uma esfera superior, né? A sua mãe também intercedeu por você. Mas, durante o seu trabalho clínico como médico, você fez mais de 6.000 atendimentos gratuitos. Dessas 6.000 pessoas, 15 oram por você. E essas orações chegaram no Ministério da Intercessão lá, e isso contou para você aqui, para a gente poder te dar um local aqui como ajudante lá de enfermeiro. Foi o que ele ganhou lá em nosso lar. Né? Mas o que eu quero deixar claro aqui? Ele fez isso do fazer. O fazer, né? Tá, só que o Alexandre falou assim, desses 6.000 atendimentos que você fez de graça, sem cobrar, a maioria você fez sem se importar, sem ligar. Tá, vem aqui, vou fazer. Tá, toma aqui, Novalgina, tchau. Né? Só que ele falou, o bem que você planta sempre conta a seu favor. Mas olha a situação do André Luiz. Estava triste, angustiado, passou como suicídio indireto, né? Porque foi abandonando a própria vida aos excessos. Fez 6.000 atendimentos. Será que eu dei 6.000 marmitas esse ano, nessa vida? Não sei. Ele fez 6.000 atendimentos. Só que aquilo contou para ele. O que ele se tornou enquanto fez os 6.000 atendimentos? Ele ouvia a pessoa, ele pegava na mão, entendeu? Ele participou de sentir aquela caridade que ele fazia? Não, era material. Contou o bem para ele, isso é importante. O Alexandre falou, contou, o bem contou, porque você está sendo ajudado em razão de oração de 15 pessoas de 6.000. Porém, ele estava sofrendo. Aí que adianta eu passar essa minha encarnação inteira, aí eu fiz 5.000 palestras, entreguei 700.000 marmitas, eu chego lá chorando, daqui a 5.000 anos, pedindo ajuda de alguém que eu até ajudei. O Vitor me ajudou lá em 2022 e tal, aí vou ajudar ele, e eu tô lá chorando. Adiantou? Porque não é só o fazer, mas como é que você está fazendo isso? Por isso que o obra da viúva é tão importante. Às vezes uma pessoa que está dando hoje um pão na rua se transformou mais espiritualmente do que eu fiz essa semana, né, de ajuda. Então, ficar atento. Esse caso de André Luiz é um caso que sempre me toca. Caraca, 6.000 atendimentos. Estava lá, chorando, suicida, triste, precisando de ajuda, né? Então, não é o fazer. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho. Ele está falando da mesma ideia, né? Porque onde tem o espinho, ele fala de onde tem um pássaro, onde tem a serpente.
Em todo lugar está o amor de Deus. A gente tem mais a ideia de amar só o pássaro. A serpente, a gente não tem esse amor ainda, né? A gente quer amar só o que é fofo, que é bonitinho, que é arco-íris, que é purpurinado. Agora, amar o que é difícil, né? Amar os inimigos, amar o que é complicado, amar sem receber nada em troca, receber ingratidão, amar e receber uma cusparada, né? A pessoa que está sendo ajudada tem necessidade. Você tem que ajudar sem se preocupar. A gente se preocupa naturalmente. Poxa, eu fiz tudo isso para Deus, perdi tudo esse ano, acabou, me fui à falência. Passei o ano inteiro de 2022 ajudando e Deus me faliu em 2023. A gente tem essa ideia, porque a gente está no inconsciente. Mudar a chave para pensar amor é difícil. Para isso, a gente tem que meio que sair um pouco do corpo. Olhar que a vida encarnada é um raio na eternidade. É um raio. E que nós não somos isso. Né? Vocês olham no espelho assim, sou tão bonitinho, é eu ali, ó. Sou eu, aquele ali, ó. Aquele cara ali sou eu. A gente se apaixona pela nossa aparência. Quem nós somos na foto ali sou eu. Eu sou assim, eu sou desse tipo. Só que você não é o Vitor. Você tá Vitor. Você é muito maior. Né? E a gente leva tudo à vida encarnada, a vida encarnada. A minha necessidade de agora. Quando Kardec fala lá no Evangelho com o Espiritismo que você consegue, com o Espiritismo, mudar o ponto de vista, você consegue ver maior, você consegue ver de cima. Então, as contrariedades da vida, as dificuldades que acontecem, elas se tornam menores, porque você sabe que são, passageiras, temporárias, tudo vai passar, e 2, se está acontecendo, é porque a inteligência suprema que criou o universo, que faz lá os buracos negros, supernovas, ela não se enganou na sua encarnação. Não se enganou. Não, esqueci o Vitor lá. Sem querer, ele realmente aconteceu aquilo com ele. Desculpa, eu estava aqui criando uma nova nebulosa aqui, esqueci de você. Né? Aí aquela coisa de resignação não é se humilhar, assim, de resignação no sentido de vou me humilhar a Deus. Não. Resignar-se é saber que ele é mais inteligente que você. E ele tem o melhor para você, porque ele é amor. Então, por isso que é difícil ter fé. O que é ter fé? Você está sendo dilacerado, você vai ver todos os mártires cristãos de todas as religiões. Pedrada, paulada, perseguição, morte. Os caras eram mensageiros de Deus e só pancada. E a gente está aqui, a gente que não tem que ir para circo, a gente que não tem que ir para cruz, a gente não tem que ir para fogueira, a gente bate o carro e Deus está acabando com a minha vida. Né? A gente pega uma gripe e fala, que absurdo, cara. Eu fui no centro, tomei passe, agora eu estou gripado. Né? A gente fica nessa. A gente nem precisa fazer o que os primeiros cristãos, né, faziam, em nome de Deus, sendo portador da mensagem. A gente não tem a ideia de que essa tribulação é grandiosa para o espírito. A gente quer tranquilidade, a gente quer facilidade. A gente não se vê como um diamante, né, que vai ser ali talhado, trabalhado ao longo de milênios, com força, né, que vai encarar a dor. Não, a gente quer calma, paz, tranquilidade, rede e água de coco. A gente quer ser um espírito forte, assim, com leveza. A gente quer construir uma casa poderosa, né, que vai resistir à tempestade, assim, só com um lobo mau lá, sabe? Só com vareta. E aí... Tem mais 10 minutos? Essa aqui é a parte mais difícil. Infelizmente está acabando, mas eu vou tentar dar um pouquinho mais de espaço a ela. Mais difícil por quê? Porque é aquela onde os ateus, os materialistas e os antirreligiosos vão mais falar, não tem Deus aí. Aí não tem Deus, me explica Deus aí. Emmanuel fala assim, o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. E embora, em razão do mesmo amor que nos ama, determine, estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, Emmanuel fala, a lei do amor é que determina que estejamos sob a lei da responsabilidade. E como que essa lei de responsabilidade se manifesta? É uma sentença? É um julgamento divino? Se manifesta em cada consciência. Parece que você participa do seu próprio julgamento. Você, errei ali. Nossa, olha o que eu fiz. Gente, acontece isso aqui com a vida encarnada. Você vai se surpreender que você desencarne e observe. Nossa, olha o que eu fiz lá. Que tristeza. Né? A gente aqui na vida encarnada, a gente percebe erros que a gente cometeu semana passada. Você acha que o seu espírito não sabe o que você cometeu ao longo de milênios no passado? Ele sabe muito bem. Então, a lei do amor determina a responsabilidade e a responsabilidade, segundo Emmanuel, tá? Se manifesta em cada consciência. Como? De acordo com as suas próprias obras. Então, essa aqui é a parte mais difícil de você ver o amor. Porque a gente quer ver o Pai amoroso sempre e a gente não quer, acabei de falar aqui, a gente não quer o quê? A gente não quer dor, a gente não quer sofrer, a gente não quer levar pancada, a gente quer só calma, tranquilidade e fadas purpurinantes. Né? E aí, a ideia de ver uma dor, de ver um sofrimento,
é quando alguém vai apontar. Tá vendo aí? Deus não é bom. É por isso que eu sou ateu. Porque tudo isso aí é uma falácia. É demagogia, porque ele não é bom. Porque se ele fosse bom, isso não estaria acontecendo. E aí daí você tem uma enorme importância da visão nova, totalmente nova, que o Espiritismo traz a essa ideia do que é expiação e principalmente da noção de punição. Olha só, o que é punir? Eu quero mostrar assim, onde a gente vê amor, quando você está vendo alguém, por exemplo, passando por uma situação que ela infligiu ao outro. Expiação, você experimenta aquilo que você fez o seu irmão experimentar. Só que quando você está aqui encarnado, nossa, que coisa terrível! Né? O que é punir? O que é punição? Bom, depende. O que é punição para você? Bom, punição é infligir... Vou pegar um ventinho aqui. Infligir o mal a alguém... Ah, não sai ali, né? Infligir o mal a alguém porque ela fez o mal. Isso é punição. Mas qual o objetivo disso? Você fez um mal, e aí eu vou te infligir um mal porque você fez esse mal. Isso é o olho por olho, dente por dente. Correto? Isso foi a noção básica da nossa primeira noção de direito. As escolas de direito nasceram, eu sou de direito, tá, gente? Nasceram dessa ideia. Você fez um mal, então eu vou te infligir um mal em razão desse mal que você fez. Isso vai mudar esse mal aqui que aconteceu? Isso vai mudar esse mal? Gente, sem a ideia de olho por olho, dente por dente, era um enorme avanço para o povo hebreu. Por quê? Você tinha várias tribos. Chegava alguém de uma tribo lá, matava seu filho. Ah, é? Os caras reuniam lá 300 capanga, iam lá, matavam 10. Matavam 10 da outra tribo. A ideia do olho por olho, dente por dente é o quê? Limitar a vingança. Matou seu filho? Vai lá e mata o filho dele só. A mãe não. É um limite à vingança. É justo? Para aquela época era muito justo. Era um avanço. Era um avanço limitar a vingança. Olho por olho, dente por dente era um avanço. Matou seu boi? Pega o boi dele para você. Pra gente hoje, matou seu filho? Vai lá, mata o filho dele? Estranho. Não, isso não é correto, não. Depois de Jesus não parece ser correto, não. E olha que tem cristão que até hoje defende isso. Até hoje está aí, gente. Tem legislações do mundo que defendem isso, né? Morreu, matou, morreu. Tem cristão que defende pena de morte para certos crimes. Né? Por quê? Porque é compatível, tem que morrer. Tem que morrer. Não ouviram Jesus. Né? Então, essa ideia do olho por dente é: eu vou infligir um mal a você porque você fez o mal. Qual é o nome disso? Vingança. Não tem outro nome. É vingança. O olho por dente era o quê? Um limite ao ódio. Um limite à vingança. Será que Deus opera nessa lógica? Será que a expiação, a reencarnação, opera nessa lógica? Eu vou punir esse filho nessa encarnação porque ele causou esta dor aqui. Deus, fazendo isso, seria um vingador, né? E, ao fazer isso, ele muda. Deus, que é a inteligência suprema, amor infinito, ele muda. O que aconteceu aqui? Não muda. Só vingança. Vamos imaginar a teologia clássica? Por eu ter cometido esse ato, eu fui para um pretenso inferno. E lá eu vou sofrer quanto tempo? 300 trilhões de anos? Não, mais. Que é eterno. É infinito. Né? Então você cometeu esse ato. Às vezes, durante um minuto da sua vida, você cometeu um desatino. E algumas escolas vão dizer: se lascou-se. Lascou-se, vai para o inferno, vai sofrer para sempre. Vai ficar lá borbulhando num fogo que não cessa. E vai sofrer. Adianta orar? Não adianta orar. Adianta pedir perdão a Deus? Não, porque o Deus que ensina você a perdoar não vai te perdoar. Né? Não tem proveito, não tem consequência essa punição da escola tradicional, que a gente respeita, claro. Não tem proveito. O único proveito é vingança eterna e infinita. Ainda é desproporcional para um Deus de justiça. Porque você cometeu um negócio aqui, mas a vingança não tem fim. Deus é eterna, vingança eterna. Por quê? Porque não tem proveito. No Espiritismo, a visão é completamente diferente. Completamente diferente. Porque como toda consequência dos seus atos impensados são temporários, como não está anulado o perdão que você pode pedir, como não está anulada a reparação que você pode fazer, como não está anulado o seu contato com Deus, a sua prece, a sua oração, tudo isso aqui é temporário e tem um proveito, e tem uma consequência, e tem um objetivo. A dor eterna não tem objetivo, só vingança. Aqui, quando você está passando por uma situação que foi originada, não é porque você fez o mal aqui. Como não, Vitor? Claro que é. Não é. Eu falei essa coisa de, por exemplo, alguém foi lá na escola, bateu no teu filho. Aí você, pegar aquele moleque,
bater no outro filho vai tirar a dor do seu filho? Algum ato do universo vai tirar a dor que seu filho sentiu? Vai tirar a cicatriz dele? Nenhum. Bater no outro filho é só vingança. Mas o direito penal, gente, a ideia do direito penal não é punir a pessoa de pirraça porque ela fez mal a outra. A ideia do direito penal é o cárcere é que essa pessoa não cometa mais crimes. A ideia não é, já que você fez o mal, eu vou fazer o mal para você. Não. A ideia é essa pessoa atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A gente tem que isolar ela. Se chegar alguém aqui agora com Covid 3.0 plus, um infectologista vai ter que isolar ela antes que ela, prejudique todo mundo. Quando você pega uma encarnação onde alguém está muito limitado, mal fala, às vezes mal anda, ela está sendo ali num lugar que ela está sendo protegida dela mesma, ela não fazer mal aos outros e ela evitar de cair num ciclo de encarnações viciosas no crime. E ali ela vai parar, ela vai refletir, porque ela vai sentir a limitação. E ela vai sentir. E a ideia da expiação tradicional, que Kardec trata no livro Céu e Inferno, é o quê? Como é que você apaga uma falta? Arrependimento, expiação e reparação. Você se arrepende que não quero mais fazer isso, vou parar de fazer isso. O que é expiação? A expiação é a parte afetiva do processo. Não é punir porque vou cortar o seu braço, porque você cortou o braço do outro e se lascou. Não é por isso. A ideia de você experimentar aquilo que você infringiu ao outro, ela é sentimental, ela é afetiva. Você se torna mais humano. Você cria compaixão. Compaixão é sentir com. Você sente o que você fez ao outro. E Deus te fala, esse é você. Você fala, não gostei. Não gostei disso que está acontecendo. Pois é. Tá vendo o que você fez, seu irmão? Não gostei, nunca mais vou fazer. Tem uma experiência emocional ali. Não é punir por punir. Por quê? Porque esse momento que eu vim com uma encarnação, tô brincando aqui, né? Que eu vim sem o meu braço, aquilo ali tem proveito. Não é aquela condenação do inferno que não tem proveito, só vingança, Deus fica rindo. Não. Essa ideia é, você nunca mais vai voltar a fazer isso, porque você sentiu na pele que é errado. E não se esqueça, no livro do Espírito assim, Deus não apressa a expiação. E como é que Emmanuel falou ali, onde é que se manifesta essa responsabilidade? Na própria consciência. A maior parte das expiações as pessoas pedem para passar. Nós pedimos uma encarnação para passar por aquilo. A nossa consciência não desliga. Humberto de Campos comenta um caso que teve lá na minha área, lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, um circo que pegou fogo em 1960, de pessoas que se reuniram, porque elas, na época dos circos romanos, elas botavam fogo nas pessoas. Elas queriam passar por aquilo. Elas pediram, gente. Elas pediram. 1960 anos depois. A ideia de que a gente acha que essa encarnação fez isso, na outra encarnação, sei lá, acontecendo essas encarnações, mas elas queriam passar por aquilo. Elas queriam sentir na pele a experiência que elas fizeram aos outros. Elas não iam ficar tranquilas enquanto isso não acontecesse. Então, por isso que Emmanuel fala, essa lei do amor, na responsabilidade, se manifesta na consciência. A pessoa que pede. Mas não se esqueça que o amor cobre uma multidão de pecados. Por quê? Porque a expiação não tem a ver com sentir, com a compaixão, de você sentir na pele. Mas o amor, gente, ele é o maior dos sentimentos, porque ele jorra do Todo-Poderoso. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque às vezes você, no amor, você pode ter toda esse insight, eu notei, eu descobri, eu percebi. E não necessariamente para você, o fato de você encarnar e passar por uma expiação, vai te dar esse sentimento que você já tem pelo amor. Por isso que a legislação é clara. O amor cobre pecado. Quem é que está disposto? Quem é que está abrindo as janelas e as portas para o amor entrar? Não. Mas a dor vem e ela tem esse efeito de fazer você. Por isso que não é igual. O que parece que é punição, o que parece que não é Deus de amor, é Deus o tempo todo te protegendo de você mesmo, querendo te levar para o caminho dele. E não nos esqueçamos que essas coisas que às vezes parecem para a gente terríveis e, nossa, não é Deus, isso não tem Deus ali, é o próprio Espírito que solicita. Temos um caso no livro Céu e Inferno, na parte final, expiações terrestres, um moço que foi enterrado vivo, né, por uma catalepsia, não sei qual é o nome lá, e depois ele acordou no caixão, acabou que ele desencarnou no caixão, claro, né, e ele fala que foi horrível, foi terrível, mas que ele solicitou aquilo, porque ele tinha feito isso com a esposa dele, trocou numa parede, parece, e ele queria passar por aquela experiência que ele tinha feito ao outro. Gente, aquilo, Mike Tyson nocauteava todo mundo, né, nocauteava, é bom nocautear, né, mas quando você é nocauteado, que você sente o que é, você, não é bom. Então, quando Deus coloca lá no lugar do outro, ele fala, Vitor, isso é você. Prazer. Você. Eu sou isso? É você. Não gostei. Não gostei. Então, a experiência de estar num lugar complicado, o que você fez para o seu irmão, a responsabilidade, né? Você percebe, isso não é bom. Isso é horrível. Não quero.
Não vou fazer nunca mais. Tem proveito. Então, até esse momento que parece que Deus não está ali, o objetivo é que você saia, que você avance. E você avança muito maior. E para terminar, Emmanuel fala uma coisa bonita, assim, aquela frase de impacto, que não vai tocar em vocês muita coisa. Já está na palestra já, eu sei como é que é. Mas ele fala umas coisas que... Eu não imprimi a parte final. Mas ele falava do exemplo de que o Cristo veio para refletir todo esse amor, não importasse o que aconteceu com ele. Então ele podia ser ironizado, crucificado, traído o tempo todo, mas ele ia ser fiel a refletir esse amor sem condições. E é por isso que ele ficou, essa lição que ele deu para toda a humanidade, ele registrou para todo mundo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele tem a chave para a gente sair desse lugar que a gente está. A gente já falei no Irmão aqui várias vezes de que Deus é o nosso GPS. Emmanuel não falou que está na consciência ali, a responsabilidade? Então você vai andar, a consciência fala, Vitor, em 100 metros vire à direita. Aí você, vamos para cá. O caminho de Deus era ali. Não importa a sua religião, a consciência te falou. Aí o que o GPS faz? Recalculando rota. Aí, Vitor, 100 metros vira à esquerda, você. Recalculando rota. A rota Deus nunca para de fazer. Ele é o GPS divino, está na consciência, não importa onde você esteja. Religião que você esteja, país que você esteja, planeta que você esteja. O tempo todo. Aí você vai sempre saindo da rota dele. Vai sempre andando por lugares cada vez mais difíceis. Pneu furando, estrada esburacada, sem pedágio, sem iluminação. Mas se você olhar para o GPS, está lá. Em 100 metros vira direito. Seu destino está a 300 mil anos-luz e 7 mil quilômetros de distância. Se você olhar para Deus, o caminho está lá. Sempre. Porque desde que você foi criado, o amor dele está ali, tentando te guiar. Quem está fechando as portas e as janelas do amor, a gente é sempre a gente. Aí se você começa a andar no caminho dele, pronto. Nossa, é legal esse caminho aqui, né? É legal, né? Funciona, né? Funciona, né? Quem é que está fugindo sempre do caminho de Deus, gente? Somos nós. O tempo todo, ele quer que a gente caminhe na lei do amor. E o tempo todo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a marca da civilização da Terra, dos moradores desse planeta, é ser rebelde às leis de Deus. Vira direita, o resto todo. Essa é a marca desse planeta, a gente não é regra do universo. Tem pessoas que seguem o GPS de Deus. Segue. Porque perceberam que aquele é o melhor caminho, traz menos sofrimento. É mais alegre, é mais tranquilo. Você mais rápido chega à perfeição, mais rápido você é feliz. Cada vez que você elimina uma imperfeição, mais feliz você é. Não é à toa que Jesus falava, sedes perfeitos. Por quê? Sedes perfeitos é igual a sedes felizes. Cada imperfeição que você tem, ela carrega com ela um sofrimento. Kardec fala, se você não tem inveja, você não sofre o que a inveja faz com você. Se você venceu a inveja, pronto, estou livre dos efeitos da inveja. Toda imperfeição traz uma dor. Por isso que o Espiritismo vai falar de você tem que se depurar, porque quanto mais se depurar, mais feliz você vai ser. Por isso que em toda casa espírita que você chegar, reforma íntima. Porque reforma íntima é o quê? Se melhorar, menos imperfeições. Menos imperfeições, mais felicidade. E acabou a palestra. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa? Eu posso confundir mais a cabeça de vocês, se vocês quiserem. Posso deixar mais confuso ainda. Eu tenho várias perguntas.